A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo, o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Deus tem uma palavra de mudança. Deus tem uma palavra de libertação, de transformação. Deus tem resposta e solução para o seu problema através dessa palavra, no nome de Jesus. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco um pequeno texto, Lucas capítulo 9, versículo 18 ao 22. Estando ele orando em particular, seus discípulos estavam presentes. A quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas ressurgiu. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: és o Cristo de Deus. Mas ele os advertiu e mandou que ninguém declarasse isto a ninguém, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Meus irmãos, eu estava por agora há pouco refletindo, procurando algo da parte de Deus para compartilhar, para ajudar e edificar a vossa vida. E eu me deparei com esse texto aqui, e Deus ele falava comigo algumas coisas, e eu quero compartilhar com os irmãos o poder do ensinamento, o poder da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos, os evangelhos do Novo Testamento, você pode ver e perceber que tem um ensinamento muito profundo da vida de Jesus, tem revelações poderosas que Jesus ele fala, que ele deixa. E é muito lindo porque, se você for perceber, o tempo que Jesus ficou aqui na terra foi pouco, meus irmãos. Então os discípulos, eles passaram e tiveram diversas dúvidas, eles tiveram questionamentos que quando a gente lê a Bíblia, a gente prega, a gente fala, mas Pedro, mas João, eles eram discípulos, apóstolos, olha o que aconteceu com eles, olha o que eles falaram. Mas, meus irmãos, ninguém se converte de um dia para o outro, ninguém é liberto e ninguém é transformado de uma hora para outra. Então Jesus, o ministério de Jesus foi pequeno, ele ficou pouco tempo aqui na terra, e os discípulos ainda eram novos. Assim como hoje tem pessoas que têm 10 anos de crente, 20 anos, e ainda não aprendeu nem a metade, ainda está começando. Então os discípulos, eles eram novos, meus irmãos, na caminhada cristã, e eles tinham muitas dúvidas, muitos questionamentos, e tudo que eles passavam, eles perguntavam para Jesus. Um exemplo disso eu vou mostrar para os irmãos. Os irmãos já vão saber de cara a passagem, a parábola da figueira, que Jesus mostra e fala. Que os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mas Senhor, como que se secou essa figueira imediatamente? Quando os discípulos não conseguem expulsar os demônios, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mas mestre, em particular, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Os discípulos eles tinham essas perguntas, eles tinham dúvidas, e isso é bom, meus irmãos, porque quando você tem dúvida, você tem que buscar resposta em Jesus, não é no homem. Quando você tem dúvida, quando você não sabe de alguma coisa, você tem que procurar resposta.
Para todo problema, para todo beco sem saída, há uma saída através da palavra de Deus. Então os discípulos estavam com Jesus e perguntavam e tiravam as suas conclusões e dúvidas com Jesus. Então é muito lindo, meus irmãos, eu estou fazendo esse resumo aqui para os irmãos entenderem que o Evangelho, o chamado de Deus através da vida do crente, daquele que aceitou a Jesus, é algo lindo porque em detalhes ela aprende o que é ser crente. Só basta você ler a Bíblia, só basta você orar, só basta você obedecer e começar a jejuar, se sacrificar mais, porque assim você vai aprendendo a cada momento, a cada hora, que ser discípulo, ser crente, ser servo de Deus, é você ter dúvidas constantes e é você tirar também as suas dúvidas. É você reconhecer a tua fraqueza, mas também reconhecer que você serve um Deus forte, que não vai te deixar cair, independente da fraqueza, da dor que você passa. Louvado seja Deus. Então os discípulos nesse texto aqui, os discípulos eles vão aprender também, e Jesus vai ensinar coisas para os discípulos e também vai ensinar para mim e para você. Esse ensinamento aqui, ensinamento que eu trago para esse canal aqui, por amor aos irmãos, é ensinamento que se você guardar o que é falado aqui, o que vai ser falado aqui, você vai poder usar todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai poder usar em todos os momentos, porque é para isso que serve o ensinamento. Não é só para o momento da dificuldade, é para mudar a sua vida e você tomar como estilo de vida aquele ensinamento, para quando você passar por aquele momento, aquela dificuldade ou aquela perseguição, você lembrar daquele ensinamento e aplicar aquele ensinamento na sua vida, que é o poder da palavra de Deus, que vai derrotar todo o mal. Lucas capítulo 9, versículo 18. Vamos para o texto. Estando ele orando em particular, ele quem? Jesus. Seus discípulos estavam presentes. A quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Jesus ele pergunta para os discípulos: olha, o que a multidão, quem está lá fora, os ladrões, os mentirosos, quem está fora, o que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam: João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressurgiu. Meus irmãos, quem está fora da minha vida, da sua vida, quem está fora da igreja, quem está fora do ministério, quem está fora do chamado, simplificando para você entender, muitas das vezes, eu não vou generalizar, muitas das vezes não vai entender o que está acontecendo dentro. Muitas das vezes não vai compreender o que está acontecendo dentro. E o que pode acontecer? Pode questionar. Quem está fora pode questionarem, pode falar mentira, pode falar coisas que não é, pode falar coisas que não viu. Por quê? Porque está fora. E geralmente quem está fora é assim, meus irmãos. Ah, irmão, mas é minha irmã. Ela canta, ele canta, mas tá falando mentira, tá brincando com as coisas de Deus, tá zombando, não tá levando o chamado a sério, não tá dentro, tá fora. Por quê? Porque não entendeu o propósito para que foi chamado, não entendeu o que é estar dentro do chamado de verdade. Então Jesus faz uma pergunta que é linda, meus irmãos. Ele pergunta para discípulo, os discípulos que estavam ali em volta: quem diz a multidão que eu sou?
Porque é natural a multidão falar, olha, é algum profeta, é Moisés, é Elias, é Abacuques. Pode falar qualquer um, por quê? Porque eles estavam fora. Quem está fora, muitas das vezes, não vai entender. Não vai ter ciência do que realmente está acontecendo. Não vai entender o que realmente Deus está fazendo. E vai falar o que não é. Vai pensar o que não é. Então é isso que Jesus está perguntando para eles. Quem diz a multidão que eu sou? E os discípulos falam, João Batista, outros discípulos falaram Elias, dizendo que a multidão que estava fora estava falando. E outros que um dos profetas ressurgiu. Aí Jesus agora vai perguntar para eles que estão dentro. Então ele perguntou, e vós, Jesus para os discípulos, quem dizeis que eu sou? O que vocês estão falando que eu sou? Quem vocês estão falando que eu sou? Para quem está lá fora. Aí Pedro fala. Pedro então respondeu, és o Cristo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito simples, é um texto muito direto e objetivo, mas que tem um ensinamento e quer te dar um ensinamento muito grande. Eu quero falar para você que é crente, que está começando na caminhada ou que já está na caminhada, que você tem que buscar a ler Bíblia, você tem que buscar a obedecer a palavra, você tem que buscar pregações que falam da palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta, que confronta, a palavra que questiona e quebranta o seu coração, seus sentimentos, as emoções, a palavra que realmente vai gerar um fruto de arrependimento para a mudança da sua vida. Sabe por quê? Porque se você estiver em algum lugar, ou em algum lugar um dia, Deus ele pode provar a sua fé, e alguma pessoa que está fora, que não conhece a Deus, pode te perguntar, quem é esse Jesus? Como é esse Jesus que você serve? E se você não souber falar, se você não tiver palavras para falar e explicar para essas pessoas que não conhecem a Deus, você vai envergonhar o Evangelho de Jesus. Você vai envergonhar o nome de Deus através de Jesus. Mas, irmão, por que você está falando isso? Porque quem anda com Jesus tem que saber quem é Ele. Como que eu vou andar com uma pessoa que eu não sei quem é ela? Como que eu vou morar com uma pessoa que eu não sei quem é ela? Como que eu vou conviver com uma pessoa que eu não sei quem é ela? Eu converso, eu brinco, mas na realidade eu não sei quem é ela. Isso não pode existir no meio dos crentes, meus irmãos. O crente, o homem, a mulher de Deus, ele tem que conhecer o Deus dele. Ah, meu irmão, mas eu não entendo de Bíblia. O mínimo, meu irmão, o mínimo, minha irmã, você tem que saber que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é a salvação para os pecadores, que ele é a libertação para os presos, que ele é a cura para os doentes, que ele é a sabedoria para os pobres, para os que não têm entendimento. O mínimo, meu irmão, o mínimo, minha irmã, você tem que saber do teu Senhor, porque vão te perguntar na rua. E se um dia você tiver que pregar para alguém, você tem que conhecer o teu Jesus. Você tem que saber o porquê que ele morreu. Você tem que saber o porquê que ele foi ressuscitado. Você tem que saber o porquê que ele deu a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Pedro, ele foi ousado, ele disse, olha, o Senhor é o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. O crente, meu irmão, o crente, minha irmã, tem que sempre ter uma palavra de autoridade para dar para quem pergunta ou quem não entende do Evangelho, que está do lado de fora. Às vezes é um parente, tem alguma dúvida. Às vezes é alguma pessoa do trabalho que não entende muito de Deus e vai te perguntar por que você é crente. Na mente de quem não é crente, o crente, ele tem que conhecer o Deus dele.
Para você que é crente, eu tô falando para você que é crente, você acha que quem não é crente, quem está no mundo, não está olhando para mim e para você, pensando que eu e você conhecemos a Deus? É claro que tá. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É um crente. Então, na mente de quem está fora, quem está no mundo, eles pensam e acham que nós conhecemos a Deus. Por quê? Porque isso é natural, isso tem que acontecer. Quem anda com Jesus tem que conhecer Jesus. E eu estou pregando para uma geração que está com dificuldade nisso, meus irmãos. Tem pessoas que estão me ouvindo que você está passando por isso. Você vai para a igreja, mas você não conhece Jesus. Você ora, mas você não conhece Jesus. Você jejua, mas você não conhece Jesus. Você canta, você louva, você adora, mas você não conhece Jesus. E isso, meus irmãos, é abominação. Isso não pode acontecer, meu irmão. Isso não pode acontecer, minha irmã. Porque Ele mora conosco. Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de você. Ele fala com você, Ele toca na sua mente, Ele toca no seu coração, e você tem que conhecer a Ele, porque Ele mora com você. E isso você pode perceber que é até mesmo no meio da parentela. A pessoa mora com você, mas você sente que a pessoa não te conhece. É teu irmão, é tua irmã, mas não te conhece. Por quê? Porque fala coisas que você sabe que não gosta, dá lugar ao inimigo. Porque se te conhecesse de verdade, se soubesse da sua índole, da sua intenção, não te julgava, não te questionava, não se levantava contra você, mas ficava do seu lado, entendia o seu pensamento, a sua forma de agir. Então, meus irmãos, é natural quem está no mundo não conhecer a Jesus. É natural você chegar para uma pessoa que não é crente e perguntar: o que é Deus para você? Quem é Deus para você? E a pessoa falar: olha, Deus é isso, no meu pensamento Deus é isso e é aquilo. É natural. Agora chegar para um crente e perguntar: quem é Jesus? O que é Jesus? E a pessoa não saber responder, isso é uma vergonha, meus irmãos. Então, Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Eu estou pregando para pessoas que não sabem que Jesus é Filho de Deus. A maioria sabe, mas tem crente aqui que não sabe que Jesus é Filho de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo que não sabem que Jesus também é Deus. Que Jesus está em Deus e Deus está em Jesus. Tem pessoas que não sabem que Jesus também, Ele é um ser divino, em forma carnal. Tem pessoas que estão me ouvindo que não sabem que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Busca, acredita, canta o nome de Jesus, mas não entende que o nome de Jesus é uma divindade. É um ser celestial, poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é tremendo. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus de amor, Deus de misericórdia. Ele é o Deus de paz. Que a Bíblia fala que em breve o Deus de paz esmagará a serpente debaixo dos nossos pés. Ele é o dono da vida, meus irmãos. Ele é o Deus que fez tudo e faz todas as coisas, porque Ele é Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se encha de Bíblia, se enche de conhecimento da palavra de Deus, se enche e se aprofunde nas Escrituras. Comece a se dedicar de uma forma diferente, comece a se envolver com o poder da palavra diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você passar por alguma dificuldade, você tem alguma palavra para dar para alguém. Você tem alguma palavra de esperança, de vida para liberar sobre a vida de alguém. Por quê? Porque você conhece o teu Deus, você conhece o teu Senhor que é Cristo. No versículo 21,
Quando Pedro dá a resposta certa de quem é Jesus, porque ele sabia quem era Jesus, louvado seja Deus, Jesus adverte Pedro e os discípulos: olha, não diz para as pessoas que estão lá fora quem eu sou, não falam para eles quem eu sou. Mas, irmão, Deus não manda o evangelho ser propagado, ser enviado por todas as nações e ser pregado? Por que Jesus está impedindo a palavra de Deus de ser pregada? Ele não está impedindo. Só que naquele tempo, naquela época, tinha que se cumprir algumas coisas para que Deus sejasse glorificado. E se a palavra, se Jesus fosse anunciado como Deus Todo-Poderoso, o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, quem estava lá fora, que não conhecia Jesus, iriam matar ele antes do tempo, iriam crucificar ele antes do tempo. Então Jesus sabia que se falassem o que não era para falar antes do tempo, a palavra de Deus não iria se cumprir no tempo e no momento de Deus. E a prova disso é o versículo 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ou seja, Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas, vocês não podem falar que eu sou Cristo lá fora, porque é necessário que aconteça algumas coisas na minha vida antes deles reconhecerem que eu sou Cristo. Mas, irmão, por que você está falando isso e que ensinamento você está trazendo e quer trazer em cima disso? Eu estava meditando aqui, Deus falou comigo e botou algo no meu coração, que tem coisas que não pode ser falado para as pessoas, tem coisas que não pode ser contado para as pessoas, tem coisas que não pode ser revelado pelas pessoas, tem coisas que não pode ser dita e nem chegada no ouvido das pessoas. Sabe por quê? Porque quem é promessa, quem vive debaixo da promessa, louvado seja o nome do Senhor, ele vive diferente. Jesus, ele mostra aqui que o estilo de vida dele era diferente. Ele tinha que padecer muitas coisas para que depois as pessoas reconhecessem de fato que ele é o Cristo. Mas antes de reconhecer ele de fato, em geral, ele tinha que padecer e ser morto e ressuscitado. Meus irmãos, para o crente, para o homem, para a mulher de Deus, ele não pode sair falando qualquer coisa. Tem coisa que Deus fala com o filho dele, com a filha dele, que ela não pode falar para as outras pessoas. Mas por que você está falando isso, irmão? Porque você está vivendo debaixo de uma promessa. Você está vivendo debaixo de um chamado. E se você contar certas coisas para as pessoas, se você falar certas coisas para as pessoas, essa promessa não vai se cumprir na sua vida. O chamado não vai se cumprir na sua vida. Deus não vai fazer o que Ele quer na sua vida. Deus não vai realizar o que Ele quer na sua vida. Por quê? Porque você abriu a boca e falou que não era para falar, antes do que Deus tinha falado se cumprir na sua vida. Se cumpriu, pode falar, amém. Mas agora não cumpriu, fica quieto e espere o cumprimento da promessa. Meus irmãos, por que muitas pessoas não é usada? Porque sai falando para todo mundo que tem chamado. Aí o que acontece? O diabo investe pesado e enfraquece ele. Por que as pessoas não conseguem crescer no conhecimento e na sabedoria? Porque em vez de ficar quieto, sai falando para todo mundo. Olha, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E o que acontece? Estão lançando palavra no vento. O inimigo está pegando e está usando contra ele mesmo. Por quê? Porque o chamado, ele é no silêncio. Você ora, você jejua, você prega, você faz a vontade de Deus, mas você tem que entender que é entre você e Deus. É claro que tem coisas que você tem que falar para a edificação dos irmãos, que você está ajudando em oração,
está jejuando. Mas eu quero dizer que o chamado, e para quem tem chamado, 99% das coisas que você ouve de Deus e recebe de Deus, você não pode falar para as pessoas. Porque Deus está cumprindo e vai cumprir coisas na sua vida. E se você pegar aquilo que Deus falou com você e te prometeu e sair falando para todo mundo, não vai se cumprir. Porque primeiro Deus tem que fazer na sua vida. Depois que Deus fizer, você fala. Depois que Deus te der a bênção, você fala. Depois que Deus te der a cura, você fala. Mas Deus não te deu a cura, não te deu a bênção, não te deu a resposta, não te deu o milagre. Fica quieto e só fique orando. Meus irmãos, as pessoas perdem bênção por causa da boca, meus irmãos. Espera receber e depois você fala. Eu estou pregando para pessoas que você até estava perto de conseguir a sua bênção, mas você abriu a boca no tempo errado e a bênção de Deus voltou para o céu. Meus irmãos, temos que aprender a ficar quieto, meus irmãos. E entender que o diabo no mundo espiritual, ele está em derredor, ele está estudando a minha vida. Ele está estudando a sua vida. Ele está ouvindo o que você fala. Se o que você fala é negativo, o diabo vai usar contra você. Se o que você fala é para se engrandecer, é para se amostrar, o diabo vai botar orgulho no seu coração, vai botar soberba e vai usar contra você. Agora entenda que o mundo espiritual, ele não para. Tanto coisas boas que você fala ou coisas ruins, é ao teu favor e é contra a você. Pode ser usada contra você. Então você tem que medir as suas palavras. E entender que no mundo espiritual, ou pode servir para te ajudar, ou pode servir para te destruir. Por que a língua do ser humano, eu sei que todos são pecadores. A gente erra voluntariamente, sem querer. Mas por que muitas pessoas vão pagar caro com Deus? Por causa da língua, meus irmãos. Não consegue prender a língua. Não consegue ficar quieto. É nome de qualquer pessoa. Qualquer coisa que os outros fazem já está apontando o pecado, já está apontando o erro. E por causa da língua vai pagar caro, meus irmãos. Vai pagar caro, meus irmãos. Então, esse texto aqui está nos revelando esses detalhes. Que eu peço no nome de Jesus, não esqueça esses detalhes. Esses detalhes vão ser para o resto da sua vida. Esse canal aqui, meus irmãos, o meu maior desejo no nome de Jesus é que os irmãos guardem a palavra que os irmãos escutem nesse canal até o dia do arrebatamento ou até o último dia de sua vida. Eu não quero só falar por falar, eu não quero só pregar por pregar, meus irmãos. Eu quero te falar que o chamado, que a caminhada cristã, para quem quer andar com Deus, quem quer ser discípulo de Jesus, você tem que evitar muitas coisas. É isso que eu tenho ensinado aqui no canal. Você tem que se guardar de muita coisa, você tem que vigiar, você tem que ter discernimento e você tem que está ligado com as coisas que te acontecem, porque o diabo ele não quer ver o crente na caminhada cristã, e ele vai levantar falsos profetas, vai levantar pessoas mentirosas com falsos testemunhos, calúnias, fofoca, para botar coisa na sua cabeça. E se você não tiver o ouvido ungido, o olho ungido, a boca ungida, você vai falar o que não deve, você vai olhar para o que não deve, você vai ouvir o que não deve. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fique ligado só com isso. Com esses detalhes que Deus falou contigo. E quinta-feira eu vou estar trazendo outra palavra de Deus para a mudança da minha vida e para a mudança da sua vida. Porque é isso que Deus quer fazer na minha vida e a sua vida. Em nome de Jesus, através de sua palavra.